Quantas pessoas que pagam um preço muito alto por causa da ansiedade? Então a pergunta que se faz, mas por que a ansiedade em pessoas que são sadias, que são normais, que trabalham, que têm um giro de negócios inclusive e que têm sucesso? E que muitas vezes se encontram em situações extremamente ansiosas. Por exemplo, a ansiedade é um fato normal em muitas circunstâncias. Por exemplo, você vai dar uma palestra, é normal a pessoa sentir frio na barriga, nervosismo, ansiedade. O jogador, quando vai entrar em campo de futebol, geralmente confessa que ele fica muito ansioso. Ansioso por chegar em campo e começar a exercer o papel, enfim, desempenhar tudo aquilo que ele sabe desempenhar. Então eu vou fazer aqui uma abordagem de alguns aspectos importantes da ansiedade. E talvez você possa entender um pouco o caminho da solução deste problema, que se nós não tivermos é muito melhor. Então, por exemplo, quando a pessoa tem um potencial grande, ele resulta numa ambição, numa necessidade de fazer, de edificar, de crescer, de grandes coisas. Essa ambição, ela pode ser maior ou menor, mas ela é sempre o sinônimo, a correlação do potencial que a pessoa tem. Se eu não sou ambicioso, não tenho potencial. E se eu tenho potencial, eu sou ambicioso. Pode ser que a ambição seja um pouco também camuflada e desvirtuada por muitos fatores. Então a pessoa ambiciosa, que tem um potencial muito grande, certo? Um potencial médio bom. Se ela tem uma vida desorganizada, uma vida, digamos, bagunçada, ok? Nas suas coisas práticas, no seu mundo, sobretudo profissional ou empresarial, naquele campo que dá o resultado. Portanto, tendo um potencial que urge, que apela, que exige, e não tendo uma ordem, um rigor, uma disciplina para produzir os resultados, então eu, na verdade, opero, trabalho, invisto e por causa de uma série de fatores dessa desordem que eu vou cunhar de modo geral, o resultado não acontece. Então começa um ciclo de mais em esforço, mais empreendimento e o resultado não vem. Para muitas pessoas, a válvula de escape é a ansiedade. Não significa dizer que quando, por vários fatores mal conduzidos, nós temos o resultado que sempre desemboca na ansiedade. Pode ser a pessoa se torne agressiva pela frustração, pode se tornar depressiva também pela frustração de não ter resultado, ela pode criar inclusive doenças, mas um dos canais por onde se expressa esse desajuste, esse desencontro e essa não satisfação é uma ansiedade, é um pouco o princípio do estresse, onde eu invisto, onde eu trabalho, onde eu me empenho e o retorno não vem. Então um ciclo que vai aumentando. E neste caso, acontece a ansiedade e aumenta a ansiedade. Mas este ainda é um fato um tanto periférico da situação. Portanto, a primeira coisa a ser pensada para as pessoas ansiosas ou com propensão a ser ansiosas, organizem bem a vida, sobretudo nos aspectos profissionais e empresariais, naquilo onde resulta a grande satisfação, que é possível que se comece realmente a reduzir em grande parte ou resolver a ansiedade, certo? Porém, a ansiedade tem outros elementos junto com esse aqui. Uma pessoa tem ambição, portanto um potencial elevado, mas a ambição dele ele ficou imaturo. É uma questão de infantilidade. Eu, na verdade, quero o mundo às minhas mãos, eu quero resultado concreto e glorioso, mas não pago o preço de fazer o percurso para ter o resultado. Então, essa ambição um pouco infantil, sem preparo técnico, sem esmero naquilo que eu faço, sem rigor, resulta tranquilamente num processo de ansiedade cada vez maior. A imaturidade da pessoa de querer o resultado e de não fazer bem feito e não tendo os resultados, um dos fatores é a ansiedade. E a imaturidade em muitos aspectos da vida também é um fator que resulta na ansiedade. Por quê? Porque o imaturo, ele pode querer as coisas prontas,
as coisas como ele gostaria, de um modo rápido, que nem a criança que quer tudo agora e não pode esperar. E então o resultado é que as coisas não vão acontecer e a ansiedade se instaura. Agora eu vou tocar os pontos-chave genéricos, os quais são a causa fundamental da ansiedade, certo? Então nós todos somos portadores de um mundo de potencial interno, de uma inteligência pura, ou de uma essência, se quisermos assim verbalizar, que é esse reduto de força, de poder, de inteligência, de criatividade que nós temos dentro. E este potencial, esta vitalidade, este carisma, ele deve ser bem investido. Quanto mais bem investido ele for, mais eu entro em tranquilidade, mais eu tenho satisfação, mais eu tenho ganho, e tudo está equilibrado. Porque, na verdade, o grande potencial que eu falo aqui é essa ambição. Eu não posso riscá-la do mapa. Eu não posso fazer de conta que eu não tenho esse potencial, que não sou ambicioso. Eu tenho esse potencial, eu tenho vontade de grandes coisas, e, portanto, eu tenho um problema a mais do que muita gente. Eu tenho uma tarefa muito mais árdua a ser desenvolvida, a ser realizada. Portanto, o meu íntimo vital, a minha vitalidade, os meus instintos, se quisermos, a minha força, ela deve ser canalizada. E na medida que, por qualquer razão que nós queiramos, nós bloquearmos essa essência viva que pulsa em relação aos objetos adequados, eu posso criar uma série de problemas, e entre eles entra a ansiedade. Portanto, a essência do problema da ansiedade, ela passa por dois grandes fatores. Um potencial que eu tenho, que ele, por alguma razão, ele é bloqueado. Por repressões, por princípios morais, por qualquer situação educacional, moral, religiosa, social, que bloqueou o fluxo natural do ímpeto, da força, da canalização do potencial ao objeto adequado. Portanto, existe um bloqueio que barra uma passagem que deseja e precisa passar. Precisa finalizar-se no objeto adequado. O instinto da fome, ele quer a comida certa. O instinto da amizade quer o amigo certo. O instinto do trabalho precisa do suor, da luta para realizar-se. O instinto do empreendedorismo precisa de que se finalize nessa arte de empreender, de criar e de expandir-se. Caso contrário, não há a satisfação. Portanto, o bloqueio consciente e o inconsciente, e quase sempre é um fenômeno inconsciente, onde eu não realizo o meu potencial, é um dos fatores primordiais para gerar grande ansiedade. Certo? Eu me sinto inconformado, eu me sinto insatisfeito, eu me sinto inquieto, e na proporção que existe o bloqueio, onde o meu potencial vital, positivo, não pode ser aplicado com retorno satisfatório, a propensão à ansiedade é muito grande. Então, portanto, este ponto não é fácil, porque eu tenho que entender onde eu estou bloqueado. E quase sempre nós temos na nossa consciência a convicção que os nossos conceitos, as nossas formas, os nossos valores, eles são coerentes, são corretíssimos. Portanto, não temos a noção dos bloqueios. E, portanto, não sabendo onde está trancada a passagem, eu posso me empenhar em tantas coisas e o potencial não passa e vem aquele tipo de tremor, enfim, de desconcerto, onde a ansiedade é um produto direto. Portanto, o fator, ou um dos fatores determinantes da causa da ansiedade é o bloqueio do potencial. Este fator, inclusive, está associado com muitas crianças hiperativas. Eu vou aproveitar aqui e dar um pitaco sobre isso aqui. A criança hiperativa, ela precisa de atividades adequadas e de ambiente adequado, onde realmente possa gastar a sua energia de um modo inteligente e de um modo útil e funcional. Portanto, é uma tarefa dos pais
uma tarefa de quem coordena a pedagogia das crianças é criar as condições onde ela possa, de fato, expressar o seu potencial, executá-lo, exauri-lo na fase dela, em todas as condições que ela tem possível. Portanto, a hiperatividade, ela está quase sempre associada à ansiedade. Por exemplo, existe um hiperativo que tem o bloqueio do potencial, mas ele está inquieto e as coisas não acontecem e a ansiedade acontece, certo? Então, este é um dos fatores, o bloqueio do próprio potencial. Junto com este aspecto, existe um outro que ele é irmão gêmeo desse aqui. Quando eu, por razões de falta de formação, ou de conceitos, ou de valores no sentido de pegada, eu desvio o potencial para coisa secundária ou terciária e não opero onde ele dá o fruto, onde ele dá o sucesso, onde ele dá a verdadeira satisfação. E existem muitas pessoas que desperdiçam o potencial de um modo inútil. Portanto, é como se eu aplico a minha energia, gasto a minha gasolina sem fazer estrada para crescer. Então, desviar o potencial em coisas secundárias ou terciárias, por pretexto, por preguiça, tantas coisas, o resultado concreto é a ansiedade. Ou ao menos um dos resultados é a ansiedade. Se desvia, por exemplo, o potencial para coisas que não são necessárias e se permanece se desgastando, se investindo, se desperdiçando em tantas coisas que não dão a satisfação, não dão alegria, não dão sucesso, não dão dinheiro talvez. E a pessoa se sente realmente em débito, e em culpa e ansiosa. E aqui existem fatores muito interessantes, tanto na parte do bloqueio do potencial como no desvio do potencial. Tomemos um caso simples. Digamos que existe um casamento onde o homem ou a mulher exige ser servido de um modo específico, um pouco fora de propósito. E digamos que a mulher se dedica a atender, a prestar socorro, a investir-se em cima daquela situação que ela não concorda, certo? E não gosta. Mas devido à situação estabelecida de ordem conjugal ou afetiva amorosa, a pessoa acaba realmente gastando um potencial enorme contra a sua vontade, contra os seus interesses e contra a sua produtividade. E a pessoa se sente no dever de fazê-lo, porque há toda uma inconsciência, inclusive, e se sente até conformada em fazê-lo, e, na verdade, este dever, este conformismo, essa operação contínua, onde eu nem gosto e nem quero estar às vezes, uma grande saída é uma ansiedade progressiva e forte. Aqui existem muitas pessoas de grande posse, pessoas de grande giro de negócio, inclusive, que têm um aspecto particular da própria vida, que está contrariado e que está investindo potencial gratuito, que devia ser resolvido de outro modo, e que se for resolvido, a ansiedade para. Assim como existem outros fatores que podem implicar piedades específicas, onde se tem que socorrer, atender e sentir-se no dever de fazê-lo. Portanto, vejam, é sempre um investimento ou desviado ou potencial queimado em cima de coisa que não serve, com um acréscimo de que eu estou me investindo em cima de uma coisa que eu não concordo, certo? Então, esses dois pontos, o bloqueio do potencial, que eu não o aplico e ele fica gerando, pode gerar doença, por exemplo, pode gerar angústia, pode gerar agressividade e pode gerar ansiedade, certo? Então, esses dois fatores são determinantes para nós pensá-los e poder resolver o problema da ansiedade. E eu deixo para você uma tarefa de averiguar, em cima desses fatores, o que você pode fazer para resolver a tua ansiedade. Dá uma pensada com muito carinho, dá uma avaliada em profundidade e deixa seu comentário. Nos dê um retorno ou mande a sua pergunta
no próprio canal do YouTube, manda a sua pergunta, manda o seu questionamento, eu vou responder, certo? Porque é importante estabelecer essa troca. Mas eu te asseguro no final, aqui, numa síntese, que se você organiza bem a tua vida na prática, certo? Nas pequenas coisas e nas grandes coisas, uma vida organizada e bem distribuído o teu potencial, se você prioriza a tua profissão ou o teu empreendimento, a chance de ser ansioso é quase zero. Se você não desvia o teu potencial de modo gratuito, jogando quase que energia fora, a ansiedade não acontece. Se você não bloqueia teu potencial, a ansiedade não acontece. E eu te digo assim, ó, prova, coloque a prova, me cobre para ver se não é verdade. Estamos juntos, aguardo os teus comentários e se vier algumas perguntas, com muito prazer vou respondê-las. Um grande abraço!